quais são as fontes de dados que eu tenho? Então, eu vou ter que olhar lá, vou falar, ó, eu tenho aqui dados do SAP, eu tenho dados aqui do Salesforce, eu tenho dados do Dynamics CRM, eu tenho dados, e não se espantem se isso acontecer na sua empresa, tá? Porque acontece em todas, eu tenho um monte de dados que estão em Excel, principalmente metas, planejamento, né? Vai estar em Excel e é normal, tá? E a gente tem que conviver com isso. Qual a frequência de atualização de cada fonte? Então, quando eu olhei lá, por exemplo, um dado do Salesforce, do SAP, ela tem uma frequência de atualização online, né? As pessoas estão utilizando e esses dados estão sendo atualizados. Algumas planilhas, alguns dados públicos, eles podem ter frequências definidas para atualização. Então, eu já preciso mapear isso também para saber se eu vou poder entregar o relatório do jeito que eu quero. É possível conectar na fonte em qualquer horário? E aí eu também estou sendo, né, não pensando numa estrutura de BI mais robusta. Né? Eu não estou falando de um data lake, eu não estou falando de um data warehouse. Se tiver, melhor, né? Aí eu vou ter acesso. Mas se eu estou falando de um sistema em produção, será que eu posso atualizar os dados o tempo inteiro? Ou será que se eu ficar fazendo carga do BI, esse sistema pode ficar lento? Então a gente tem que negociar isso aí antes com o TI. Nesse momento a gente está olhando aqui se eu vou poder ter acesso ou não. Então tem que negociar se eu vou poder atualizar isso. Depois, qual a periodicidade de atualização do BI? Necessidade de negócio. Em cima ali a gente falou da necessidade se eu vou poder acessar isso em qualquer horário. Qual o tamanho do histórico que você deverá utilizar em sua análise? E aí eu quero saber se eu preciso carregar 2 anos, 5 anos, 10 anos. E quando você perguntar isso, a maioria das pessoas vai falar que quer todo o histórico disponível. Normalmente, também, 2, 3 anos é mais do que o suficiente para você ver ali como é que está o seu negócio. Tá? Você não precisa carregar dados de muito tempo para trás. Tá? Claro que cada negócio tem a sua regra, cada gestor vai ter ali a sua necessidade, mas normalmente a gente não precisa ficar carregando históricos gigantescos de dados para análise. Pode ser que algum gráfico ali, né, para mostrar o crescimento nos últimos 10 anos, e aí eu não preciso carregar todos os dados, só os agregados. E depois, para a gente olhar também, né, que a gente vai pensar lá, vai chegar nessa conclusão quando estiver olhando os dados finais, que é qual o tamanho da base do BI. Né? Aqui eu já me preocupo um pouquinho. A gente vai analisar depois, né, quando explorar os dados, a gente vai fazer até um teste de capacidade ali para saber. Mas aqui eu já tenho uma ideia se eu estou falando de uma base de um BI grande, médio ou pequeno. Esse direcionamento já é importante para eu saber o quanto de cuidado e o quanto de tempo eu tenho que investir para ter uma base bem estruturada. Porque se eu tenho uma base mal estruturada lá no começo e eu tenho uma base com milhões e milhões de linhas depois, eu vou ter mais problemas para trabalhar.